Bom dia, amado irmão, bom dia, minha amada irmã. Uma boa tarde para você, uma boa noite. Amados irmãos, grupo de oração, paz e bem, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Hoje estamos aqui para dar início a mais um grupo de oração, para partilharmos juntos a graça através da partilha da palavra do Senhor. Nosso tempo é muito curto. Eu já convido então os amados irmãos para abrir a Bíblia em Colossenses, a partir do capítulo 1, onde nós vamos então dar início ao estudo e ao entendimento da palavra. Colossenses, capítulo 1 e diante. Saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos irmãos em Cristo, santos e fiéis de Colossos, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Nas contínuas orações que por vós fazemos, damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque temos ouvido falar da vossa fé em Jesus Cristo e da vossa caridade com os irmãos, em vista da esperança que vos está reservada nos céus, esperança que vos foi transmitida pela pregação da verdade do Evangelho, que chegou até vós, assim como toma incremento no mundo inteiro e produz frutos sempre mais abundantes. É o que acontece entre vós, desde o dia em que ouviste anunciar a graça de Deus verdadeiramente e a conheceste pela pregação de Epáfras, nosso muito amado companheiro no ministério. Ele nos ajuda como fiel ministro de Cristo. Foi ele que nos informou do amor com que o Espírito vos anima. Agora eu vou pedir aos irmãos para a gente ir para o capítulo 2, versículo 4. Digo-vos isto para que ninguém vos engane com discursos sedutores, porque, embora corporalmente distante, estou presente a vós em espírito, e me alegro em ver a firmeza da vossa fé em Cristo. Como recebeste o Senhor Jesus Cristo, vivei nele, enraizados e edificados nele, inabaláveis na fé em que foste instruído, com o coração transbordante de gratidão. Capítulo 3, versículos de 1 a 4. Se, portanto, ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas lá de cima, e não as da terra, porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com ele na glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu confesso, amados irmãos, que na nossa reunião de oração, confesso a vocês, do núcleo mesmo, quando o Senhor começou a suscitar no coração de alguns irmãos, eu estava em oração, mas eu não tive palavra nenhuma, mas o Senhor suscitou, deu a visão para irmãos que o vento do Espírito passava e muitos estavam de braços cruzados. O Senhor então deu a palavra de mostrar, gente, a palavra para vir, para nos exortar. E a irmã nos deu essa palavra que está em Colossenses 3, capítulo 1. E eu confesso então, eu estava com muita dificuldade, buscando entendimento. Esse entendimento, oração, estudo, esse entendimento só vem ontem, no meu horário de trabalho, na hora do meu almoço, pedindo a misericórdia de Deus, estudando a palavra pelo celular, que eu não levo a Bíblia para o trabalho, mas pelo celular estudando, pedindo entendimento.
e no versículo, e no primeiro capítulo, então, me chamou a atenção, porque foi Epáfras que fundou a comunidade de Colossos. Fundou e a comunidade continuava na graça. Mas estudando toda essa carta de Paulo, eu tive entendimento então que Epáfras, ele vendo, observando, estando atento aos ensinamentos estranhos que estavam acontecendo dentro da comunidade, ensinamento esse que não vinha dele, que não vinha de Deus, ele informa Paulo. É onde então Paulo, preso em Roma, escreve esta carta para os colossenses. E no capítulo, versículo 6, me chama muita atenção, eu vou repetir quando ele diz, que chegou até vós, assim como toma incremento no mundo inteiro e produz frutos sempre mais abundantes. É o que acontece entre vós, desde o dia em que ouviste anunciar a graça de Deus e verdadeiramente a conheceste pela pregação de Epáfras, nosso muito amado companheiro no ministério. Ele nos ajuda como fiel ministro de Cristo. Foi ele quem nos informou do amor com que o Espírito vos anima. Informou desse amor e também informou sobre aquilo que estava acontecendo dentro da comunidade. Acontecimentos estranhos. Por quê? Nós estamos aqui então agora no capítulo 2, a partir do versículo 4. Digo-vos isso para que ninguém vos engane com discursos sedutores, porque embora corporalmente distante, estou presente a vós em espírito. E me alegro em ver a firmeza de vossa fé em Cristo. Apesar de todos os ensinamentos estranhos, mas a comunidade se mantinha firme. Se, portanto, ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Amados irmãos, quando a palavra veio no núcleo, o Espírito está passando, irmãos de braços cruzados, e palavra que vinha nos exortar, nós do núcleo. E a irmã nos dá essa palavra. Então começou a dar para perceber o que Deus está querendo de nós, pregadores. O que Deus está querendo de nós, grupo de oração. Estou falando para nós, pais de bem, para ficarmos atentos. Sim, ficarmos atentos a ensinamentos estranhos. Porque, infelizmente, nós estamos vendo nos jornais, nas redes sociais, presbitério sendo usado para falar de política. Isso é ensinamento estranho. O presbitério é lugar sagrado, é local santo. Ali não se fala de política. Estamos vendo movimentos estranhos dentro da nossa igreja. E o apóstolo Paulo, então, quando Epáfras faz essa denúncia para o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta fortalecendo a comunidade, exortando os colossenses para que se mantenham firmes na fé e não vá atrás desses discursos que não edifica, que só, infelizmente, divide a igreja. Nós temos que estar atentos, porque nós temos que estar fundamentados na palavra de Deus, naquilo que nos edifica, que nos une. Por isso, a palavra de Deus então está nos exortando a sermos verdadeiramente, não é? Como está no versículo 6 em diante, do capítulo 1, que chegou até vós, assim como toma incremento no mundo inteiro e produz frutos sempre mais abundantes. E o que acontece é o que acontece entre vós, desde o dia em que ouviste anunciar a graça de Deus e verdadeiramente a conheceste, pela pregação de Epáfras, nosso muito amado companheiro no ministério. Ele nos ajuda como fiel ministro de Cristo. Foi ele que nos informou do amor que o Espírito vos anima. E informou também dos estranhos acontecimentos.
que o apóstolo Paulo, no versículo 2, vem exortar. Então, amados irmãos, é com muita tristeza que às vezes nós ouvimos alguns noticiários. É com muita tristeza que a gente vê algumas coisas acontecendo. Porque, infelizmente, estamos vendo já o comodismo de uma fé virtual. Por que isso está acontecendo? Aquele evangelho que todos nós conhecemos, que é proclamado depois da ressurreição, quando Pedro diz para os outros apóstolos: eu vou pescar, depois que ele traiu Cristo. Depois que ele negou Cristo 3 vezes. Ele fala: vou pescar. Ele estava tão arrasado: vou pescar. Os apóstolos: nós vamos também. Mas vão para o mar e não conseguem pegar nada. Mas quando chega na beira da praia, Jesus pergunta: amigos, tem alguma coisa? Não pescamos nada. Lançai a rede ao lado direito e achareis. Eles lançam e acham. Mas quando chega na beira da praia, aquela fogueirazinha, aquele cenário que Pedro tinha negado Cristo, Jesus tinha montado lá na beira da praia para curar Pedro, para fazer essa cura interior com Pedro. Eles chegam, já tem pães em cima do braseiro, peixe. Jesus sabe: traz alguns desses que vocês pescaram agora. Pega e alimenta todos. E depois olha para Pedro e pergunta: Pedro, tu me ama? Amo, apacente as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, apacente as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Mas ficou triste. Senhor, tu sabe, tu te amo, tu conheces tudo da minha vida. Apacente as minhas ovelhas. Parece que muitos que proclamaram esse evangelho não entenderam ou não compreenderam, porque as ovelhas estão se perdendo, estão procurando tratar de assuntos, de coisas que não cabem a nós. Sim, ser vigilante, acompanhar, mas ficar trazendo para dividir a igreja, sinceramente, eu acho que não convém. Como membro desta igreja, militante dessa igreja, que nada vai me fazer mudar a minha fé, a minha consciência, que eu estou na igreja perfeita, certa, que Cristo criou. Perfeita não, porque nós somos pecadores, perdão, mas a igreja verdadeira que Cristo criou, jamais a minha fé será abalada. Mas nós precisamos cuidar das nossas ovelhas. As ovelhas estão se perdendo. E quando vem coisas estranhas, ensinamentos estranhos para dividir a igreja, aí o cuidado nosso tem que ser maior. Nós que pregamos, que somos grupo de oração, que levamos a palavra, temos que ser como Epáfras, que Paulo está dizendo, nosso verdadeiro, fiel ministro de Cristo. Temos que ser fiel à palavra, pregar a palavra e viver da palavra. Porque senão, até esses mesmos que vêm ao grupo de oração, esses irmãos que vêm buscar a palavra, se a gente não ficar vigilante, atento e deixar que outros ensinamentos os confundam, eles podem abandonar a fé. As outras coisas nós temos que deixar para Deus resolver, porque a palavra, Jesus falou para Pôncio Pilatos, toda autoridade vem do alto. Toda autoridade vem do alto. Recebeu autoridade entre ele e Deus. Esaú, quando começou a ser desobediente, a infringir as coisas que Deus deu para ele, ser desobediente às ordens de Deus, o rei Saul foi rejeitado. Davi assumiu no seu lugar. Todo aquele que recebe a autoridade de Deus, quando começa a negligenciar a autoridade que lhe foi conferida por Deus, Deus retira. Mas nós temos que ser ministros fiéis da palavra de Deus. Nós temos que ser homens de oração, mulheres de oração. Porque muitos dependem da nossa pregação e da nossa oração. Se muitos estão deixando o seu ministério de lado, estão deixando as ovelhas de lado, Deus está suscitando muitos homens que nós estamos vendo dia a dia, através dos acampamentos, através dos grandes congressos, pregando com autoridade, com dons de cura, com pregações maravilhosas, levando o povo à santidade. E vai surgir muito mais
porque a partir do momento que alguns não estão fazendo o que deveriam fazer, Deus se encarrega, como o rei Saul estava negligenciando aquilo que era de Deus, ele colocou Davi, suscitou Davi como suscitou a muitos, e assim está acontecendo. Deus também começa a suscitar homens e mulheres para ocupar lugar desses que estão negligenciando aquilo que Deus deu como ministério, que é cuidar, apacentar as ovelhas. Deus, o Senhor, nos exorta, amados irmãos, nos exorta a ser fiéis ministros de Deus. E aí então vem essa exortação. Se, portanto, ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima, e não as da terra. Vamos deixar as da terra de lado. Porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele na glória. A nossa missão é essa. Fundou a comunidade de Colosso, levou aquele povo ao conhecimento da palavra de Deus, levou eles à graça de Deus, mas como ministro fiel, como profeta, quando viu que estava acontecendo ensinamentos estranhos, levou até Paulo, que estava preso em Roma. E Paulo então escreve essa carta, exortando essa comunidade para que se mantenha firme na fé, no ensinamento verdadeiro que veio da palavra de Deus. Não deixar se levar por ensinamentos estranhos. E nós não podemos nos deixar nos levar por ensinamentos estranhos, mas sim ensinamentos que vêm da palavra de Deus, aquele que quando aqueles que estão acima de nós, abre a boca, abre o coração para falar, nos conforta, nos cura, nos liberta, como Jesus foi até Pedro, que estava sem esperança, que estava desorientado, alimentou e falou: apacente as minhas ovelhas. E Pedro se renovou e assumiu o ministério novamente, porque Pedro já queria voltar para a sua vida normal de pescador. E tem muitos querendo voltar para a sua vida normal. E em nome de Jesus, nós temos que clamar a Deus para que suscite verdadeiros profetas, verdadeiros santos, para que leve a palavra, para que vá atrás dessas ovelhas que estão desmotivadas, para que sejam reerguidas, para que novamente voltem a dar frutos, frutos esses que a humanidade precisa. Que nós possamos ser verdadeiramente ministros fiéis da palavra de Deus. Que nós possamos, dia a dia, pedir a Deus que venha nos exortar com a sua palavra, nos dar direcionamento, para que nós possamos seguir o caminho reto daquilo que vem do Senhor. Ensinamento esse que nos leva à santidade, que nos leva à presença do Senhor. Então fica hoje, amados irmãos, para nós, essas palavras de exortação. Não vamos cruzar os braços, porque o Espírito está soprando, o Espírito está nos incomodando, o Espírito Santo está nos impulsionando a sermos verdadeiros ministros da palavra de Deus, a ser verdadeiramente santos de Deus e não nos deixarmos levarmos por coisas do mundo. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa continuar nos dando a palavra, que o Senhor possa continuar nos transmitindo a sua vontade, para que nós possamos então colocar dia a dia na nossa vida, em prática, com testemunho verdadeiro, aquilo que vem do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar nesta manhã, nos abençoar nesta noite, esse dia, você que está começando, que o Senhor possa guardar você, guardar a sua família, que o Senhor possa vir guardar a nossa igreja, que o Senhor possa vir com a sua mão poderosa sobre a nossa igreja, que o Senhor possa chamar a nossa igreja como chamou Lázaro: vem para fora. Nós precisamos sair para fora, caminhar. Esse é um testemunho vivo que Deus está aí, que Jesus está aí pronto para ressuscitar todo aquele que infelizmente está doente, às vezes está passando mal, às vezes está morto e às vezes até cheira mal, mas poderoso é o Senhor Jesus para nos chamar, para nos exortar, para que possamos sair
dos nossos sepulcros e firme caminhar em direção à palavra, em direção à graça de Deus. Que o Senhor possa te abençoar, meu irmão. O Senhor possa te abençoar, minha irmã, abençoar a sua família. Que a graça do Senhor possa invadir a sua casa. As bênçãos do Senhor seja verdadeiramente derramado sobre você. Que esse dia de hoje possa ser um dia totalmente abençoado. Que tenhamos uma santa semana na presença do Senhor. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.